Na noite de hoje, então, nós trouxemos esse tema: a felicidade não entra em portas trancadas. E a gente achou por bem falar alguma coisa a respeito de felicidade, porque nós estamos vivendo um momento tão conturbado lá fora, né? Tanta violência, tanta desigualdade, tanto um clima de incerteza que gera naturalmente nas pessoas aquela ansiedade, aquela sensação de não estar bem, né? Mas, se nós pararmos e pensarmos, o que é felicidade? Aí alguém poderia dizer, é ter bens materiais. Se eu tivesse uma casa, um carro, uma conta bancária, eu seria feliz. Não nos parece suficiente. Sucesso, claro, quem não quer, né? Ser bem-sucedido na vida, na existência, profissionalmente, com a família, né? Mas também a gente sabe que muitos não têm essa condição e não são felizes. Aí então poderíamos dizer ausência de problemas, né? Claro, né? A ausência de problemas vai minimizar, né, uma vida estafante, uma vida extenuante de muito trabalho, mas não necessariamente vai nos trazer uma felicidade. Então, mas por que muitas vezes, mesmo tendo tudo isso, uma pessoa às vezes tem bens materiais, é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que basicamente não tem problemas maiores e ainda assim ela se diz infeliz, né? Ainda assim se diz infeliz. É como lembrando a passagem daquele jovem rico que procura Jesus porque ele não era feliz, né? E ele era um jovem, né? Ele era rico, ele era conhecedor das Escrituras, mas trazia no seu interior um vazio que precisava ser preenchido. E Jesus então diz a ele: vai, vende tudo que tem e segue-me. E ele achou, né, como nós muitas vezes podemos achar, que Jesus estava falando para ele desfazer dos bens materiais. Não! Quando Jesus disse, vai, vende tudo o que tem, ele está falando, vende o que você tem. O que você tem? Você tem a riqueza, você tem o conhecimento da Escritura, você é uma pessoa esclarecida, compartilhe isso com alguém. Porque esta é a razão de estarmos estagiando no plano físico. Passar os valores que já conquistamos, mas também conquistar valores que outros possam nos oferecer. Então, é através dessa interação é que nós passaremos a crescer enquanto espírito e, consequentemente, vamos ter um maior aproveitamento da existência. Então, uma pergunta que fica para a nossa reflexão: é possível ser verdadeiramente feliz neste mundo? E essa é a reflexão que nós devemos ter. Desculpa. A gente é analfabeto aqui É normal, né, Val? Pedir ajuda aos universitários lá. Então, a pergunta para ser refletida: é possível ser verdadeiramente feliz neste mundo? Então, qual é a visão que a doutrina espírita nos fala a esse respeito? Ela nos diz que existe, na realidade, 2 tipos de felicidade, se assim podemos dizer didaticamente. Existe a felicidade real
e existe a felicidade ilusória. A felicidade ilusória é justamente aquela que depende de condições externas. Então, depende de bens materiais, de um bom sucesso familiar, profissional, pessoal, e uma posição social, que muitas vezes a pessoa ansiosamente vai em busca, né, de ter um destaque na sociedade, e muitas vezes pessoas que querem apenas elogios, né, que ficam felizes ao serem elogiadas. Mas isso tudo é passageiro, tudo isso é sutil, não tem uma consistência, porque nada que é de origem exterior é duradouro. Nós podemos nos relacionar, mas a felicidade é algo interior. É algo que deve vibrar nas fibras mais íntimas do ser, que faz com que, independente do meio em que a pessoa esteja, ela se sinta bem. Vejam vocês, espíritos altamente evoluídos, muitos vão falar, eles estão no céu, estão nas dimensões divinas. Não. Esses espíritos altamente evoluídos estão nas regiões mais sombrias, mais tristes, aparentemente. Por quê? Porque eles trazem uma felicidade interior, trazem um conhecimento, uma maturidade capaz de suportar estes ambientes sem ser influenciado, sem se contaminar. Porque eles são capazes de ver o ambiente e as pessoas que ali estão de uma outra forma. Não como nós que viríamos de forma repugnante, né, asquerosa, insalubre, porque eles trazem a felicidade interior. Então essa felicidade ilusória, o termo já é bem claro, né? Ela não perdura. Mas existe, segundo a doutrina, a felicidade real. Essa a qual devemos buscar. Porque esta está no íntimo de cada um de nós. Na realidade, todos nós já trazemos a centelha divina, a luz divina ao sermos criados pelo Pai. O que precisamos fazer? Precisamos permitir que esta centelha, que esta semente, ela germine, que ela cresça, que ela possa florescer e possa dar frutos. E estes frutos é justamente quando você consegue compartilhar com o próximo, tendo aquele amor chamado amor ágape, é aquele amor que os gregos dizem que é um amor incondicional, um amor que não espera retorno, não espera reconhecimento, mas ama-se por amar simplesmente. Então, esta condição de felicidade real vai trazer em nós, vai trazer uma paz à consciência. É quando você consegue, e isso nós temos flashes, momentos desta felicidade, porque elas existem em nós justamente para nos impulsionar, para que possamos ter estímulo, para não achar tudo um caos, tudo algo perdido. Então, é aquela situação quando nós conseguimos fazer algo de bem, né? Algo realizador, seja para com o próximo, seja para com o ambiente, seja para consigo mesmo. E nos traz aquela satisfação, e nos traz aquela sensação de realização. Essa é a felicidade real,
que nós apenas temos flashes, momentos, mas que à medida em que evoluímos, ela passa a ser mais e mais frequente, até se tornar uma constância na vida íntima. Também é aquela sensação do dever cumprido. Então, todos nós já passamos por essa experiência de diferentes formas, vamos ver, por exemplo, na parte escolar, quando chega o final do ano e você consegue ter as notas para ser aprovado para uma nova série. Aquela sensação de alívio, aquela sensação de leveza, aquela sensação de realização, de conquista, de vitória. A mesma coisa quando nós temos a possibilidade de conquistar algo, e com nosso esforço, dedicação. Quando a gente deixa um legado a alguém, ou a um local, a um ambiente, à sociedade, você sente que você realizou algo, cumpriu com a sua missão. Essa é uma forma de felicidade que todos nós já também presenciamos, também já vivenciamos. E é o amor, Não aquele amor, como dizem os gregos, o amor eros, que é amor carnal. Não aquele amor filo, que ele diz que seria aquele relacionado a agremiações, Não, é aquele amor ágape. É quando você já atinge uma condição no qual você se sente útil em poder minimizar a dor de alguém, lhe dar um conselho, lhe dar um abraço, lhe dar uma felicitação. Então isso é algo que nos faz enriquecer a alma, muda nosso padrão vibratório. E nós passamos então a resplandecer luz, porque todos nós somos luzes, que temporariamente ela ainda está encoberta pela falta do conhecimento da verdade. E uma outra condição que nos leva à felicidade real é a fé. É aquela pessoa em que ela, com a convicção em algo, com a certeza naquilo, não aquela fé cega, não aquela fé vacilante, mas aquela fé robusta, alicerçada no bom senso, na lógica, no discernimento. Então é aquela fé que nos dá sustentação para enfrentarmos uma situação e superá-la. É aquela fé que nos dá aquela força, e isso gera em nós também uma felicidade, porque nós nos sentimos capazes de realizar algo. E é nisso que nós devemos sempre estar imbuídos nesse desejo. Assim, nós vamos então ver no Livro dos Espíritos, existem algumas questões relativas à felicidade. Então, se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, a questão 920, ela diz assim: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. Veja bem, felicidade completa, não aquela felicidade transitória, passageira. E a resposta é não. Por quê? Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele deve abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então vejam vocês, quando a gente lê essa resposta, a princípio a gente fica meio decepcionado, Mas ele está dizendo de uma felicidade completa. Como podemos ter uma felicidade completa
uma plenitude se nós estamos em processo de amadurecimento, em processo de evolução. Então, não tem como nós termos esta condição. Voltemos ao exemplo, por exemplo, escolar. Imaginemos a pessoa que está adentrando na escola, nos primeiros anos da sua escolaridade. Ela não tem aquela condição como alguém que conclui um curso e passa a ter uma profissão mediante a série de estudos pelos quais ela passou. Então, é como você querer de uma criança que ela tenha a felicidade plena daquela pessoa que acaba de concluir um nível superior. Não tem condição. Mas isso não quer dizer que enquanto nós estivermos estagiando nos diferentes degraus da nossa evolução, não tenhamos momentos felizes. Até teremos por estímulo, por incentivo. Mas o que essa questão nos deixa claro é que nós devemos nos esforçarmos para evoluir, para amadurecer. E esse processo, quando você está imbuído do desejo de amadurecimento, as dificuldades, os reveses da vida não são algo intransponíveis, mas passa a ser algo desafiador. Passa a ser algo que, como tivesse assim, exigindo de nós um esforço maior. E é justamente disso que necessitamos, desse esforço, para exercitarmos a nossa intelectualidade e poder, então, solucionar os percalços da existência. É isso que nos faz crescer, isso que nos faz amadurecer, vai lapidando o nosso espírito, tirando justamente aquilo que impede que a luz que existe em nós resplandeça. Então, por isso que ele diz que quanto mais se esforça na terra para crescer, então teremos maior condição de atingir esta felicidade. Aí, ele continua ainda numa questão. Oh, meu Deus. Ele diz numa outra questão o seguinte, na questão 920, deixe-me ver aqui, 922. E é uma questão muito importante para ser refletida. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E nós sabemos que num mundo de expiação e prova, muitas vezes a pessoa acha que na busca da felicidade ilusória prejudica alguém, né? Então, de repente vai trapacear um cargo, de repente vai manipular resultados para supostamente ser feliz. E nós sabemos que isso é um ledo engano. Então, o que a resposta é nos dada? Para sermos felizes nesta condição de expiação e prova que nós estamos, ele diz que existe dois motivos. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Aí a gente para e fala, mas o que a espiritualidade quis nos dizer com isso? Mas é de profundo ensino essa condição. Para a vida material, a posse do necessário. Se nós tivéssemos o cuidado de satisfazer as necessidades particulares, necessidades estas
que está de acordo com um planejamento prévio que fazemos antes de encarnar. E para essas necessidades, sempre, sempre Deus proverá. Não vai nos faltar aquilo que é necessário para a realização de um projeto existencial que elaboramos para avançarmos. O que ocorre é que nós não temos limite. Nós nos deixamos vencer pela conquista da matéria e aí a gente vai em busca do supérfluo. Aí poderíamos dizer, mas como eu vou saber se é o que me é necessário, o que me é supérfluo? É só fazer um exame de consciência. É só você analisar sem nenhum pré-conceito, predisposição, se eu preciso efetivamente de determinados bens, se eu preciso de alguns aparelhos, de alguma condição social que às vezes a gente busca de forma desenfreada. Porque como nós fazemos este projeto existencial, não nos é explicitado, é claro, o que deve acontecer conosco. Porém, no nosso íntimo, nós somos como que condicionados pela consciência a buscar a realização desse projeto. Mas, de repente, a gente se ilude, como nós vimos na felicidade ilusória. Porque, de repente, eu necessito de ter um veículo porque ele passa a ser uma ferramenta de trabalho para a profissão que eu resolvi ter nesse projeto existencial. Eu preciso de um carro, um veículo, para que me transporte, para facilitar a distância. Mas daí eu vejo que o meu vizinho já tem um carro do último ano. Eu já não fico contente com o meu que faz as mesmas funções. Aí depois eu quero aquele outro porque o meu amigo de trabalho conseguiu. Então eu vou me perdendo ao longo da minha existência. Eu vou tirando o foco das minhas energias, dos meus subsídios, para ter algo que não me é necessário. E aí então que a gente começa numa avalanche de condições de aquisição de supérfluo que vai fazer com que nós nos estressemos, nos tornemos infelizes, principalmente. E quanto ele diz da vida moral, porque é justamente ter a consciência pura e a fé no futuro. Consciência pura é você ter um dia de atividade, corresponder a todas as oportunidades que nos são oferecidas e que estamos no alcance de realizá-la. É, como o Evangelho nos fala, o homem de bem. O Livro dos Espíritos também cita que ao final do dia você faz um balanço das oportunidades, do aproveitamento do tempo, do aproveitamento da vida, do aproveitamento do que está ao nosso derredor. E muitas vezes nós nos fechamos no nosso egocentrismo e não nos permitimos ver que ao nosso lado existe também vida, existe também exemplos de felicidade, existe também necessidades às quais eu posso prover, mas fechado no meu íntimo, eu só consigo olhar para o meu umbigo e só consigo me dedicar às minhas necessidades, que às vezes não são aquelas que realmente temos, mas aquelas que extrapolam os nossos objetivos e os nossos planejamentos. Por isso,
que muitas vezes a felicidade está ao nosso lado, mas nós estamos trancafiados, né? Dentro de uma realidade que nós criamos e não que seja efetivamente aquela que deveríamos viver. Por isso que gera em cada um de nós causas de infelicidade. E quais são essas causas que geram a infelicidade? E que muitos dizem que é a busca da felicidade, é a busca da realização, é a busca do sucesso, os desejos excessivos, né? É quando você não consegue calibrar aquilo que você efetivamente precisa, mas você quer mais, mais e mais, e você só vai se complicando. E você vai só criando mais responsabilidades às quais você poderia estar isento. Orgulho e o egoísmo, né? Justamente é pelo orgulho e o egoísmo que faz com que busquemos aquilo que é supérfluo. E nós sabemos que tanto o orgulho como o egoísmo são consequências do quê? Da falta do conhecimento destas leis que a doutrina nos ensina. De sabermos que nós somos espíritos em evolução. De saber que nós temos várias existências e cada uma delas fazemos planejamentos. Saber que Deus vai prover as necessidades para a concretização daquele planejamento. Mas quando nós desconhecemos isso e temos uma vida obtusa, uma visão obtusa, uma visão materialista, a gente acha que tem que aproveitar enquanto é jovem. Aproveitar enquanto a oportunidade se faz presente. Aproveitar enquanto os outros não estão aproveitando. E eu sou o esperto, eu sou a pessoa vivaz. E aí, então, nós vamos caindo e nos precipitando aos abismos da ilusão. O apego material, né, é outra questão que gera infelicidade. Porque, às vezes, aquela pessoa, por exemplo, avarenta, por mais que ela tenha recursos, ainda ela acha que lhe falta. Ela acha que ainda poderá, no futuro, lhe faltar. Então, ela não vive o presente para se preparar para um futuro que é incerto. Quem nos garante que estaremos no plano físico no próximo instante? Nas próximas horas, dias ou meses? Quem nos garante? E Jesus nos fala justamente, numa das suas parábolas, daquele agricultor que encheu celeiros e mais celeiros. E ao final ele disse, bom, agora que eu estou com os celeiros cheios, vou gozar a vida, vou viver tranquilo. Nós diríamos, vou me aposentar, né? Aí naquela noite veio a morte lhe ceifar a existência. Então, de que adiantou essa visão torpe, essa visão totalmente distorcida? Então, por isso que a gente vai vendo que a infelicidade, ela não é algo que foi criado para impedir o nosso progresso. Nós é que criamos obstáculos que muitas vezes nós nos tornamos intransponíveis. Tudo isso por falta de conhecimento. Bom, então, visto tudo isso, vamos também agora ver um horizonte um pouquinho mais sereno. E como então conquistar a felicidade verdadeira? Primeira coisa a ser feito, reforma íntima. A reforma íntima é quando você assume que precisa melhorar. Que enquanto você se achar no seu orgulho que você já é o suprassumo,
Enquanto você achar que não precisa melhorar porque você já se basta, que você não precisa de ninguém, então você não tem condição de reformar uma coisa porque você acha que já está acabada e perfeita. Por isso aquela célebre frase, conheça-te a ti mesmo. Ter a coragem de procurar refletir como tem sido a minha postura diante as situações que a vida nos apresenta, como é o meu relacionamento com o próximo, como que quais são as minhas verdadeiras intenções. E aí então você vai alencar uma série de situações para melhorar. E aí você vai começar a transformação de sentimentos negativos como ódio, inveja, mágoa, ressentimento, queixume, em sentimentos superiores, que seria amor, compaixão, perdão, positividade. Lembrar do que Jesus nos disse, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Ora, se ele falou isso, ele não falou nenhuma mentira. Se nós entendermos que Deus, ele é justo, é perfeito, tudo que ele faz é perfeito, e ele nos criou, então será que ele nos criou para sermos eternos sofredores? Para que sejamos sempre imaturos? Não! Ele nos criou porque somos perfeitos. Opa! O que ocorre é que ainda somos imaturos. Precisamos amadurecer. E amadurecer é deixar de sermos criança espiritualmente, quando nós nos abatemos nas primeiras batalhas, e esquecemos que temos toda uma guerra de evolução pela frente. Nós temos que entender que tudo que Deus nos coloca na nossa vida é para nos experimentar, é para nos educar, é para que possamos ter experiência de vida e assim avançar. Saber que, invariavelmente, quer queiramos ou não, um dia seremos perfeitos. É a única coisa dentro da determinação divina. Todos nós um dia seremos perfeitos. Ora, então o que faz que um seja mais rápido, outro mais retardatário? A nossa vontade e a nossa predisposição em promover a nossa reforma, em mudar o nosso foco. Aí, e como fazer isso? Além de você avaliar aquilo que você deve aprimorar, você deve também estimular aquilo que já está certo, que está dentro de você, que já é correto. Ou seja, o bem que você já consegue fazer. A generosidade, a benevolência, a indulgência, a compreensão do próximo. Então isso vai sedimentando cada vez mais esse processo de aquisição da nossa felicidade. Ajudar o próximo, você não está ajudando o próximo coisíssima nenhuma, você está ajudando a você mesmo. É uma ilusão acharmos que nós ajudamos o próximo. É uma ilusão achar que o próximo está sendo uma oportunidade de você exercitar o amor. Você que será o grande beneficiário. Parece, uma utopia, um equívoco. Assim como quando a pessoa perdoa, ao perdoar o próximo, você é que está se livrando
de uma pendência lá de trás. Você que está se libertando de algemas que te impede o livre voo do Espírito. Então, nós temos que entender que tudo que nós fazemos é para nós mesmos. Se não pense que você, ao ajudar o próximo, você está fazendo algo que é bom apenas para ele. E, finalmente, a confiança em Deus e na vida futura. Por que falamos disso? Porque a fé raciocinada, ela nos diz exatamente, ora, se Deus, ele é perfeito, ele não vai criar nada imperfeito. Se Deus é justo, não vai criar nada falível. Nada que não vai dar certo. Nada que não tenha solução. Então, é essa fé que precisamos ter e entender, ora, se eu estou passando por tal situação, qual a razão disso? Qual o ensino que eu posso extrair? Qual virtude que eu posso aprimorar? Qual mazela, vício que eu posso eliminar de mim? Então nós vamos percebendo que Deus vai nos colocando na medida da nossa capacidade situações para superarmos. Ele não vai nos dar uma condição que nós não tenhamos maturidade, experiência, força, inteligência para superar. Com isso, nós devemos então indo concluindo. Se eu me sinto infeliz, eu estou com as minhas lentes de ver as coisas ofuscada. Não, Deus não vai me fazer nada para ser infeliz. Eu que não estou sabendo aproveitar o que Deus está me oferecendo para crescer. E aí, quando você vai tendo essa ideia, você vai mobilizando dentro do seu ser forças, energias próprias do Espírito, capazes de revolucionar comportamentos, capazes de superação. Aquela mesma superação, quando a pessoa se vê em perigo, né, que a gente já falou uma vez aqui, imagine você num terreno e de repente tem um animal furioso vindo ao seu encontro. E lá naquele terreno existe uma árvore. Você começa a correr e você sobe naquela árvore rapidinho. Agora, se chegar para você falar, suba naquela árvore, não somos capazes. Então nós trazemos força, energia, disposição própria do Espírito para a superação de qualquer situação supostamente infeliz, que é justamente para o nosso aprimoramento. Então, a conclusão que nós chegamos, a felicidade não está lá fora, não é exterior. A felicidade não é algo que se compra, que se adquire, que se usurpa. Não, mas ela se constrói dentro de nós. É algo que você deve, dia após dia, tijolinho após tijolinho, edificar esta construção da felicidade. É algo que você deve entender que é capaz, porque esta é a herança que Deus nos deixou, de sermos felizes, afinal. A doutrina espírita, ela não promete a ninguém uma vida sem dificuldade. Ela nos mostra como entender e superar o sofrimento com fé e serenidade. Ela nos dá justamente a ferramenta, mas nós que precisamos exercitá-la. Ela nos dá
a bússola para que saibamos nos guiar, mas é nós que devemos dar os passos caminhando para a nossa felicidade. A doutrina espírita, ela não exige, ela não proíbe, ela apenas nos esclarece. Mas o esforço é individual. E é muitas vezes por isso que nós preferimos aqueles que nos prometam facilidades, salvação fácil, barganha com Deus. Mas não é assim que funciona. E cedo ou tarde nós vamos nos decepcionarmos, porque a realidade mostra que precisamos ter, acima de tudo, trabalho individual. E finalizamos com a frase que André Luiz nos trouxe razão desta nossa reflexão. André Luiz nos diz: a felicidade não entra em portas trancadas. Abra teu coração ao amor, à esperança e à fé, e terás a felicidade. Que assim seja. Que possamos então refletir sobre esta mensagem de André Luiz e tirarmos nossas conclusões. Agradeço a paciência de todos de nos ouvir até agora.